Ora, sexta-feira, dia 10 de julho, à altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado. Faz hoje, não é? 10 anos que Portugal foi campeão da Europa. Já estou farto de ver o Éder hoje. Meu Deus, já vi o gol mais vezes hoje do que na altura que Portugal foi campeão da Europa. Ora bem, meus amigos, estou a gravar isto às 3 da tarde, literalmente às 3 da tarde. Vai mudar agora para as 3 da tarde, na altura em que o Jorge Jesus vai ser apresentado, né? Como selecionador de Portugal, 4 milhões por ano. Acho que é o mesmo ordenado que o Roberto Martínez. Muito bem para Jorge Jesus. Era o desfecho natural. Se há um homem que representa bem a língua portuguesa é o Jorge Jesus. Estou a brincar, não vou já para os comentários, eu gosto muito de Jorge Jesus. Ora bem, vamos começar o mercado. Francisco Trincão, vamos ver para onde é que ele vai. Parece certo que não vai ficar no Sporting. Há aí a situação da Arábia e continua a ser o cenário mais provável, mas hoje o Jornal Record avança que não está descartada a possibilidade de ele continuar na Europa, nomeadamente na Premier League, e aparecem aqui os nomes do Man City e muito mais premente o nome do Tottenham. O Sporting está tranquilo porque sabe que tem mais ou menos alinhavada a proposta da Arábia de 50 milhões de euros, portanto o Sporting está mais ou menos tranquilo no que diz respeito a valores. O próprio Trincão também está tranquilo porque sabe que a proposta árabe lhe vai praticamente dobrar ou triplicar o ordenado. Mas aparece aqui naturalmente a Premier League, que é sempre um mundo à parte no que diz respeito às ligas europeias. É verdade que o Tottenham não tem estado bem, mas vejam bem o que eles têm investido com o Sandro Tonali e não só, portanto já estão realmente a gastar muito dinheiro. Trincão poderia ser mais uma opção para a equipa do Tottenham. E claro, o nome do Manchester City, Hugo Viana, ligação com Francisco Trincão, portanto o próprio novo treinador do City aparentemente também gosta bastante do Trincão. Portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Certo, ou pelo menos aparente, não é certo, mas aparentemente a estadia do Trincão no Sporting vai terminar. É uma estadia que acho que é de sucesso. O Trincão na altura chegou emprestado em 2022-2023, cumpre 4 temporadas, sempre a jogar acima de 48 jogos e só uma época abaixo dos 50, que foi essa dos 48 jogos, sempre a marcar muitos golos, 13 golos, 10 golos, 11 golos, e na época passada é que fez menos de 50 jogos, estamos a falar da época 23-24, bicampeão pelo Sporting, portanto é realmente um jogador que teve uma passagem de grande sucesso pelo Sporting, relançando depois de uma má estadia no Barcelona, onde esteve na temporada 2020-2021, depois ainda esteve no Wolverhampton, mas realmente é no Sporting que se reabilita, digamos assim. Não é que ele estivesse não habilitado, mas reabilita-se como um jogador de topo do futebol português. Na altura o Sporting pagou por ele 18 milhões de euros, podemos considerar uma pechincha para tudo o que ele entregou, e ainda mais pechincha, visto que agora poderá sair por mais do dobro desse valor, na casa dos 50 milhões de euros. É verdade que praticamente não jogou no Mundial, mas certamente isso já foi abordado há muito tempo. Vamos ver para onde é que vai o Francisco Trincão. O Sporting tinha tudo mais ou menos alinhavado para a venda do Ricardo Mangas ao Panathinaikos, mas caiu o negócio na altura. O Panathinaikos tinha outros alvos que aparentemente não iam funcionar. Um desses alvos foi reativado e, portanto, o clube grego deixou cair o Ricardo Mangas. O Sporting ia vender o Mangas por cerca de 3 milhões de euros, o que era uma venda interessante, visto que o Sporting pagou na altura por ele 300 mil euros, portanto aqui uma valorização muito, muito significativa. Mas é realmente um jogador que, pelo valor, cumpriu, mas é curto para uma equipa como o Sporting que quer ser campeão nacional. É verdade que o Ricardo Mangas era suplente do Maxi, portanto, teoricamente não iria ser uma peça fundamental, mas com a lesão do Maxi, ali em agosto, com os problemas ofensivos que o Sporting teve, que obrigaram o Maxi também a ter que jogar algumas vezes como extremo, o Mangas acabou por fazer bastante jogos pelo Sporting e notou-se alguma limitação, digamos assim. 23 jogos, 2 golos, 2 assistências. Claramente o Sporting está à procura de retocar aqui algumas posições, e os dois laterais direitos, os dois laterais, o direito e o esquerdo suplentes, são peças que o Sporting está a olhar para a nova temporada e a pensar se não é preciso aqui retocar. Aparentemente Vaianides vai ficar e vai ter aqui mais uma oportunidade. Mangas, a coisa é um bocadinho mais dúbia. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Ricardo Mangas. Saltamos para o Futebol Clube do Porto, falar novamente de Deniz Gül. Vários clubes turcos estão a ser associados, o Trabzonspor tinha sido um deles. Agora aparece, isto vem tudo da Turquia, aparece o Fenerbahçe como estando interessado no Deniz Gül, o avançado internacional turco que esteve no Campeonato do Mundo com a seleção da Turquia, portanto tem bom mercado na Turquia, e
Ele que nunca jogou na Turquia, apesar de ser internacional turco, como sabemos, né? Suécia e Futebol Clube do Porto, mas internacional turco. O Futebol Clube do Porto tem então essa abordagem do Fenerbahçe. Segundo foi possível apurar, ao Futebol Clube do Porto ainda não chegou nenhuma proposta concreta, seja do Trabzonspor, ou do Beşiktaş, ou do Fenerbahçe, ou do que o clube turco que seja, mas o Futebol Clube do Porto está disponível para negociar o Deniz Gül. O Futebol Clube do Porto colocou a fasquia nos 20 milhões de euros. Eu diria, sem querer ser mau com o Deniz Gül, é um bocado de ilusão imaginar que alguém vai pagar 20 milhões pelo Deniz Gül, mas nunca se sabe, e se alguém oferecer, o Porto aceitará com certeza. É um avançado ainda jovem, 22 anos. É verdade que a sua relação com o golo desde que chegou a Portugal não tem sido particularmente brilhante, mas não deixa de ser um jogador com mercado. Vamos ver. Sabemos que o Futebol Clube do Porto já contratou André Silva, tem naturalmente a questão Samu. Vamos ver quanto tempo é que ele vai demorar e em que condições é que regressa, e tem depois Deniz Gül. Se calhar se a época começasse hoje, André Silva partiria na frente, Deniz Gül estaria como suplente do André Silva, mas como percebemos o Futebol Clube do Porto está atento ao mercado para ver se há aqui uma nova opção de ataque que possa, no fundo, primeiro ser titular já nesta fase inicial, e não podemos esquecer que o Porto tem Liga dos Campeões. É verdade que é só em setembro, mas tem Liga dos Campeões e ainda não terá Samu nessa altura. E depois, quando Samu regressar, ter aqui um jogador que possa competir diretamente com o Samu pela titularidade no Futebol Clube do Porto. Portanto, vamos ver. Deniz Gül, então, interessa ao Fenerbahçe. 20 milhões de euros. Parece demasiado, não é? Vamos ver. Campeão nacional, portanto, valorizou certamente. Em Portugal, vamos falar de Hugo Oliveira, que vai deixar o comando técnico do Famalicão, vai rumar ao Estrasburgo do futebol francês, neste caso da Ligue 1, o Estrasburgo, que está naquela esfera de Chelsea, portanto, atenção aí ao Hugo Oliveira entrar nesta esfera também. Sabemos bem o que é que aconteceu ao último treinador, não é o último, mas ao penúltimo treinador do Estrasburgo, que entrou nesta esfera, né? Portanto o Liam Rosenor, que depois vai para o Chelsea. Isto para falar de Estrasburgo, que curiosamente é adversário do Sporting na pré-temporada, dia 20. O Sporting e o Estrasburgo jogam dia 20 de julho. O Estrasburgo então vai pagar 4 milhões de euros para ter o Hugo Oliveira, e esse valor é o valor da cláusula de rescisão que o treinador português tem no seu contrato com o Famalicão. Naturalmente, o Famalicão tem sido uma das equipas mais estáveis do nosso campeonato. No ano passado lutou para as competições europeias e teoricamente até teria conseguido um lugar de competições europeias, mas depois o Torriense estragou a vida a toda a gente com a conquista da taça. A toda a gente? Não ao Torriense, obviamente, mas estragou a vida a toda a gente da Liga ao ganhar a taça, e isso empurra as equipas para baixo, nomeadamente o Famalicão. O Benfica também saiu prejudicado, o próprio Braga também saiu prejudicado. E portanto, por acaso o Braga não, foi só o Benfica. E portanto, o Hugo Oliveira vai rumar ao Estrasburgo em França, e para o lugar dele, em princípio, isto ainda não é oficial e é um nome que tem estado a ser falado aí nos bastidores, não só nos bastidores, também já é mais ou menos público. Carlos Carvalhal deverá ser o treinador que vai assumir o Famalicão. Carlos Carvalhal é um treinador que está sem trabalhar desde a altura do Braga. Falou-se aí da possibilidade de ir para a Espanha, mas a coisa parece não ter corrido pelo trajeto normal, e portanto o Carlos Carvalhal deverá ser o novo treinador do Famalicão. Ao serviço do Famalicão, o Oliveira teve uma época e meia, ou uma época e 2/3, digamos assim. Ele que trabalhou com Marcos Silva no Fulham, portanto um treinador que também tem alguma experiência já de mercados internacionais, mas mais como treinador de adjunto, equipa técnica. Até era treinador de guarda-redes também, portanto tem aí algum historial nisso. Fez um bom trabalho no Famalicão, era uma das equipas mais seguras, foi uma das melhores defesas do nosso campeonato. Para quem joga Fantasy, os Carevitos, o Rodrigo Pinheiros, o Justin Haas, o Ibrahim Abá, portanto um treinador que privilegia muito o lado defensivo. Eu acho que se o Famalicão no ano passado tivesse tido um avançado o ano todo, como o Zabiri, por exemplo, que só teve aqueles mesitos, eu acho que se calhar o Famalicão podia ter feito um bocadinho mais moça e quem sabe até morder ali os calcanhares ao Braga no quarto lugar. Mas o Elisor, o Aboakar, o Elisor, por exemplo, fez 30 e tal jogos, marcou um golo, que é impressionante. O Oliveira vai então arrumar ao Estrasburgo e, em princípio, esta parte ainda não é oficial, mas em princípio será Carlos Carvalhal a orientar o Famalicão, uma das equipas mais estáveis do nosso futebol, com um projeto que compra e venda de jogadores, valorizar ativos. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Gustavo Sá. Vamos lá para fora falar de André Horta, que vai ficar no Almeria. O
médio estava emprestado pelo Sporting Clube de Braga, havia uma opção de compra, 1,5 milhão mais 500 mil euros de bónus, portanto pode chegar aqui aos 2 milhões de euros, e essa opção de compra foi ativa pelo Almeria, e o André Horta vai então ser jogador, agora em definitivo, da equipa espanhola. André Horta, todos vemos André Horta, passagem pelo Benfica, formação Benfica, depois ainda foi ao Benfica, foi ao Braga, andou pelos Estados Unidos, esteve alguns anos no Braga, saiu e saiu até com algumas questões pessoais até, mas pronto, andou por aí emprestado, esteve no Olympiacos 2 vezes, esteve no Almeria na temporada passada, fez 20 jogos, 0 golos, 0 assistências, e agora vai ser jogador do Almeria, mas em definitivo, o André Horta. Estou só aqui a ver, o André Horta, exato, nunca jogou pela seleção nacional. Estava na dúvida se ele tinha jogado, mas não. Jogou 28 jogos pelas camadas jovens das seleções. André Horta, então, vai ser jogador do Almeria, este médio já de 29 anos, como o tempo passa. Continuando lá para fora, vamos até a Itália falar de 2 clubes da mesma cidade que fizeram 2 contratações. Ainda não são as 2 oficiais, mas os 2 já estão em Milão a fazer exames médicos. Portanto, se calhar amanhã ou hoje, durante a noite, serão os 2 oficializados. O primeiro, vamos ao Inter e vamos falar de Anan Kalaili, que é um jogador que pertence aos quadros do Sanguiloise e vai ser jogador do Inter de Milão. Falamos de um extremo, segundo avançado, pode atuar nas costas do avançado ou mais pela faixa, que pertence aos quadros do Sanguiloise. Vai ser jogador do Inter de Milão por 25 milhões de euros. E deixa então aqui o Sanguiloise, ele que tem 21 anos, é internacional israelita e tem sido uma das referências, já o tinha sido no Maccabi Haifa, e ao serviço do Sanguiloise, na época passada, só para ter noção, 52 jogos, 6 golos e 6 assistências aqui para este extremo, Anan Kalaili. Anan Kalaili. Ah, que engraçado. Agora já aparece aqui o nome escrito na língua do jogador. Não tinha reparado nisto aqui no 00. Vai então ser reforço do Inter, vai custar 25 milhões de euros. Assim é que está correto este extremo que esteve 2 anos a jogar na Bélgica. Este vai trocar o Lazio pelo Milan, de Ruben Amorim. Falamos de Mário Gila, que vai então ser reforço do Milan por 30 milhões de euros. Há acordo entre a Lazio e o Milan para que este defesa central, formação de Real Madrid, chegou a jogar pela equipa principal do Real Madrid, mas foi depois na Lazio que realmente se evidenciou. Internacional, jovem espanhol, nunca jogou pela seleção principal de Espanha. Defesa central, vai ser jogador do Milan por 30 milhões de euros. Portanto, Ruben Amorim a começar a montar a sua equipa, obviamente com o André Silva, com o Gonçalo Ramos, aliás, e agora com este defesa central espanhol. Portanto, vamos ver que Milan é que teremos para a próxima temporada. Ao serviço da Lazio na temporada passada, 36 jogos, 0 golos, 0 assistências. Esteve na Lazio durante 4 temporadas e nas últimas 3 sempre uma peça importante na equipa de Roma. Lazio. Deixa-me só ver. Exato, na altura a Lazio pagou 6 milhões de euros por ele e agora vai vendê-lo por 30. Portanto, ótima venda por parte da Lazio. Para fechar, vamos falar de um jogador português, um daqueles nomes que se estão a tornar icónicos, não é? Nas mentes dos portugueses, que é o Cláudio Braga, que realmente foi uma das grandes afirmações do futebol português de estrangeiro, dos portugueses que jogam lá fora ao serviço do Hearts, na Escócia. Marcou 17 golos em 44 jogos na equipa escocesa. Naturalmente o nome dele tem sido apontado a alguns clubes, fala-se do Lyon, de Paulo Fonseca, mas agora aparece aqui o Ipswich, que recentemente subiu à Premier League, à primeira divisão inglesa, regressou depois de alguns anos afastado. O Ipswich, um daqueles clubes históricos, míticos do futebol britânico, neste caso do futebol inglês. O Ipswich está disposto a tornar o Cláudio Braga a contratação mais cara da história do clube. Falamos de 11 milhões de euros. Eu sei que para as realidades da Premier League, 11 milhões de euros é tipo um terceiro guarda-redes numa equipa, não é? Já estamos a chegar aqui a um ponto, estou a brincar. Mas o Ipswich está então disposto a pagar 11 milhões de euros para contratar o Cláudio Braga, um ponta de lança de 26 anos. O Cláudio Braga tem uma história engraçada, porque para quem não sabe, o 00 é de Vila Nova de Gaia e é de uma freguesia, deve ser uma freguesia, chamada Candal. O Cláudio Braga jogou no Candal. Na juventude ele é de Mafamude, que é talvez um dos nomes mais engraçados das terras portuguesas. Mafamude é um nome muito engraçado de dizer. Ele jogou no Candal, jogou aqui ao lado. Portanto, aparentemente,
Nós já tentámos ter o regresso do Cláudio Braga ao Candal para o entrevistarmos, mas ainda não foi possível. Esperemos que brevemente possamos ter aqui o Cláudio Braga, uma das figuras icónicas, que está a tornar-se uma das figuras muito interessantes do nosso campeonato. Belíssima época, eu vi alguns jogos dele, ponta de lança. Eu acho que ele se vai encaixar a ir para o Ipswich. Acho que ele se vai encaixar bem. Físico, gosta de receber de costas, aquele jogo antigo britânico do Kick and Rush. Eu acho que ele é perfeito para esse jogo, fisicamente. Portanto, pode ser interessante ao Cláudio Braga e, naturalmente, ir para a Premier League, entrar naquela esfera de Premier League, seja Premier League, Championship, é sempre ótimo. O Cláudio Braga, em Portugal, jogou sempre em equipas mais modestas, chegou a passar pelo Rio Ave, mas nunca jogou na equipa principal do Rio Ave. Depois andou pelo Valadares, andou pelo Fátima, pelo Ideal, Vila Miã. Depois foi para a Noruega, e na Noruega teve aqui algumas épocas interessantes, mas é realmente esta época no Arts que o Cláudio, na altura, custou €500 mil, mais coisa menos coisa, valorizou muito. Vejam bem, se realmente o Arts o vender por €11 milhões, compraram-no a €500 mil no verão passado. Portanto, parece muito, muito interessante aqui a questão do Cláudio Braga na possibilidade dele ir para o Ipswich, seja para o Ipswich, seja para outra equipa qualquer. Mas acho que no futebol britânico o Cláudio Braga poderia continuar a fazer moça. Vamos ver. 17 golos em 44 jogos. Foi um dos nomes, né, que se abordou na altura. Quem é que é? Se o Roberto Martínez ia levar um terceiro avançado, se era o Paulinho, não sei o quê. O nome do Cláudio Braga, eu lembro que o 0-0 fez aquela coisa do escolha aos seus 23, ou neste caso escolha aos seus 26 para irem ao Campeonato do Mundo, e muita gente votou no Cláudio Braga, depois não se confirmou naturalmente. Cláudio Braga tem mais 2 anos de contrato com o Hearts. Vamos ver se vai então rumar à Premier League ou outro clube, nomeadamente o Lyon. Meus amigos, estamos conversados. Voltaremos amanhã. Jorge Jesus está a ser apresentado agora, portanto esperemos que corra tudo bem à Seleção Nacional e que os próximos 4 anos sejam de grande sucesso, ainda por cima culminando com um campeonato do mundo organizado em parte por Portugal. Jorge Jesus vai... eu acho que... Eu disse isto no ataque rápido. Eu acho que nós vamos andar uma fase apaixonada pela seleção, porque ele é um treinador que costuma, numa primeira fase, colocar as seleções a jogar, ou, neste caso, as equipas, a jogar muito bem. Portanto, acho que é um bom casamento entre a seleção e Jorge Jesus. Sou muito fã do Jorge Jesus. Acho que a maioria dos portugueses gostam do Jorge Jesus como treinador. Vamos ver como é que isto vai correr. É grande ponto de interrogação, e o Jornal Record hoje até traz uma peça sobre isso, que é como é que vai ser a gestão do Cristiano Ronaldo. Aparentemente o Jorge Jesus quer que o Ronaldo continue na seleção e, portanto, vale o que vale. Bem, vamos embora, meus amigos. Voltaremos amanhã, já sabem. Isto tudo está em 00.pt e o meu nome é Igor Gonçalves.